Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui do meu canal, né? O podcast oficial do show da Polly. E eu gostaria, né, gente, de neste primeiro áudio aqui meio que me reintroduzir para vocês, né? E também explicar um pouco sobre essa nova fase do canal e relembrar, né, algumas coisas que aconteceram na minha vida, né, a origem do canal, porque, né, eu acabei me afastando um pouco aqui, né, da criação de conteúdo no segundo semestre de 2023 e também no início, né, de 2024, né, esse primeiro semestre eu fiquei meio afastada, né? Eu queria explicar para vocês por que tudo isso aconteceu e também, né, explicar um pouco sobre os meus planos para esse retorno aqui do show da Polly, né, que eu espero que ele volte com tudo, porque eu realmente, assim, gente, eu quero muito, né, voltar a me dedicar aqui ao canal e a fazer as coisas e voltar a ter uma comunidade com vocês, né, a gente dividir o nosso amor por filmes e séries e livros e tudo mais, né, que é uma coisa, assim, que eu gosto muito, muito mesmo, né, e o canal, ele foi muito importante para mim, né, então eu queria realmente voltar com ele, né, voltar a fazer as coisas acontecerem. Mas então, né, gente, tudo começou em 2021, que foi o ano em que eu criei o canal, né? Na época ele se chamava H de Sanders, era um outro nome, né? Era bem diferente. Mas eu criei o canal e eu lembro que no início eu cheguei a experimentar com várias coisas, vários conteúdos diferentes, né? Eu fiz alguns conteúdos sobre o universo DC, né? Porque eu gosto muito de super-heróis e especialmente eu tava muito interessada na DC naquela época, né? Porque eu também sou muito fã de Zack Snyder. E aí a gente tava naquela época, assim, que tava o movimento, né, a favor do Snyder Cut crescendo muito e tava cada vez mais perto, né, da gente ter de fato o lançamento do filme que a gente esperou por muito tempo. Então eu tentei fazer algumas coisas da DC, né, vim falar muito sobre a Mulher Maravilha, que ela é a minha heroína favorita, né, e também falava sobre alguns filmes que eu gostava, né, então eu ia experimentando coisas, eu falei, né, de Cruella, falei, né, acho que de Bebê de Rosemary, tentei trazer coisa de Crepúsculo, né, tentei trazer coisas assim que eu realmente curtia, e eu lembro, assim, que eu também cheguei a falar de Barbie, né, de boneca Barbie, mostrar algumas coleções minhas de Barbie. Eu tentei fazer várias coisas diferentes assim no início, meio que tentando me encontrar, né? E acontece, gente, que a época em si, né, em que eu decidi começar um canal foi uma época que foi bem difícil, né, para todo mundo, basicamente, né, porque foi durante a pandemia. E a pandemia realmente assim foi um momento horrível na vida de todo mundo, a gente ali trancado em casa, né, gente? Foi uma coisa assim horrível que a gente viveu, muito traumatizante, né? A gente não ter aquele contato assim vivo, aquele contato humano, né, de falar com pessoas, de encontrar pessoas, de ver gente diferente. E pra mim, uma coisa que fez com que a época da pandemia fosse ainda pior, né, foi o fato de que eu estava num lugar completamente novo e diferente, né, gente? Eu sou de Recife, né, ali de Pernambuco, né, no Nordeste, e a minha família tinha se mudado para São Paulo no final de 2019, né? No caso, eu tinha me mudado com o meu pai, né, a minha mãe e a minha irmã, elas continuaram ainda em Recife alguns meses, mas eu estava muito animada para ir para São Paulo, né? No início eu estava com medo assim de ir para São Paulo, eu não sabia se eu queria acompanhar a minha família ou não, talvez eu ficasse sozinha em Recife, mas aí eu acabei vendo, né, gente, que desde que eu era criança eu sempre tive sonho, né, de trabalhar com coisas artísticas, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com cinema, com literatura, né, com música. E aí eu tava pensando, não, talvez São Paulo seja exatamente o que eu preciso, né, para eu ter várias oportunidades, para fazer várias coisas diferentes, né, sair da minha zona de conforto. E aí eu lembro que eu ia para São Paulo, né, eu ia estar começando a minha faculdade de letras, que ia me ajudar com coisas relacionadas à literatura, né? Eu tava também começando um curso online, né, de criação de roteiro, né, de escrita de roteiro para cinema, TV, videogame, enfim, várias coisas. E também, gente, eu tinha me matriculado em aulas, né, de canto e aulas de piano. Então, e outra coisa, também já tinha me inscrito em aulas de espanhol, porque eu já sabia inglês, né, eu queria saber espanhol. Então eu tava bem animado, eu falei, não, vou fazer várias coisas, estudar várias coisas, vou começar a fazer meus projetos artísticos. Naquela época também, eu tava trabalhando em talvez gravar o meu primeiro CD, ou pelo menos um primeiro EP, ou EP, né, que é aquele Extended Play, que é um CD que é menorzinho, né, normalmente um álbum inteiro ele deve ter lá, sei lá, umas 9, 10 músicas, um EP ele tem menos, né, tipo umas 5, né, 6, enfim, eu tava pensando em gravar uma coisa desse tipo. Em Recife, ainda em 2018, 2019, eu cheguei, gente, a ter experiências em estúdio, né, que eu estava ali gravando algumas coisas e tal. Então, assim, eu tava num momento da minha vida que tava com muitas possibilidades, muitas coisas para acontecer, eu tava bem animada para ver tudo que ia rolar, né, nessa mudança da minha vida, mas aí começou a pandemia, e aí a pandemia meio que destruiu vários dos meus planos, né, meio que eu tive que cancelar a minha aula de espanhol, minhas aulas de canto, aula de piano que eu tava fazendo também, que eu tinha ganhado um piano, né, um piano digital, não era um teclado, era um piano mesmo, mas ele não era tipo daquele de madeira gigantão, né, mas eu tinha ganhado um piano, e eu queria aprender, eu queria fazer coisas, eu também tava a fim de escrever, né, eu sempre quis escrever e lançar histórias, então eu tava querendo escrever também,
Mas foi uma coisa assim que meio que tudo se destruiu, né? Porque as minhas aulas, elas meio que foram canceladas. Depois de alguns meses, eles até voltaram, né? Fazendo coisas assim online, tipo a minha aula de espanhol, ela tava online. Mas eu tava com uma crise de ansiedade tão grande assim durante a pandemia, que eu simplesmente não ia conseguir, né? Eu não conseguia fazer aula assim online, que você tinha que ficar meio que falando ali junto com a pessoa, falando em espanhol, né? Especialmente porque para você aprender uma língua nova, você não sabe a língua ainda, então você vai falar errado, você vai, sabe, você meio que passa um micozinho. E isso é uma coisa que normalmente eu não me importava antes, mas eu tava criando, sabe, uma insegurança muito grande, era uma dificuldade muito grande de lidar com outras pessoas estando afastado assim, né, nesse momento. Então eu não conseguia, eu também tinha vergonha assim de falar com a minha família em casa, eu não queria cantar com a minha família em casa, então eu não conseguia fazer aula de canto de forma online, né, quando o professor ele deu essa alternativa, e eu tava simplesmente assim muito ansiosa, muito mal, eu não sabia o que eu iria fazer, né, eu também não tava conseguindo ter muita inspiração, não conseguia escrever, não conseguia me concentrar, e além do mais, né, gente, eu não tinha amigo nenhum lá, porque eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, né, na verdade assim, eu tenho sim um amigo muito grande, gente, lá, incrível, em São Paulo, né, que é meu amigo Marvin, mas assim, ele é do estado de São Paulo. Ele não é necessariamente assim da cidade de São Paulo em si, então a gente não mora, a gente não morava, né, tão pertinho assim, então meio que demorava pra gente conseguir se ver, se encontrar, e durante a pandemia muitas vezes a gente não conseguia se ver, né, então a gente continuava se falando só assim meio que online, mas a gente não se via de fato, e isso era uma coisa que eu também tava com expectativa quando eu me mudei pra São Paulo, né, de poder ver bastante esse meu amigo, que ele também tem vários sonhos, assim, ele é muito criativo, sabe, ele é uma pessoa que tem vários planos ainda, sabe, ele é uma pessoa muito imaginativa, né, uma pessoa também muito proativa, que também sempre me ajudou a me colocar pra frente, sabe? Ele sempre me instiga muito a fazer as coisas que eu sempre quis fazer, assim, com a minha arte, com a minha criatividade. Então ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, e eu queria ter tido a oportunidade de ver mais ele, né? Mas por causa da pandemia, né, não só a gente não podia se ver, mas mesmo aos poucos, quando as coisas iam começando a abrir, as coisas iam, né, as pessoas poderiam às vezes se visitar e tal, eu ficava tão ansiosa que eu não conseguia ver as pessoas, eu não conseguia ter encontro com as pessoas. Então foi uma época, assim, que pra mim foi realmente muito, muito horrível. Mas no meio, né, de toda essa época assim tenebrosa e desgracenta e péssima que foi a pandemia, eu acabei meio que me reconectando com uma coisa que eu sempre quis fazer desde que eu era criança, que era ter um canal no YouTube. Eu sempre amei YouTube, sempre assisti vários canais do YouTube, né, e eu adorava muito. E durante a pandemia eu acabei vendo bastante YouTube, né, porque tinha muita gente que tava fazendo conteúdo, né, gente que tava assim presa em casa e fazia, né, no TikTok também muitas pessoas começaram a fazer mais vídeo, mas eu sempre amei mais YouTube, porque eu gosto de conteúdo longo, eu gosto de gente que fala muito, e eu falo muito também. E eu lembro, né, que durante a pandemia, muitas vezes eu e minha irmã, a gente se juntava, né, pra ver os vídeos do canal da Mandy Candy, né, e aí eu já via a Mandy já há muitos anos, mas na época da pandemia ela tava fazendo vários vídeos, né, às vezes ela comprava coisa na Shein e tal, e aí eu lembro que às vezes ela comprava peruca, e eu achava muito divertido, né, que ela usava várias perucas, às vezes assim, em vídeo, o cabelo dela natural é lindo, e várias vezes ela mudava de cor também, mas mesmo assim ela também tinha as perucas que ela usava, né, pra se divertir. E também tinha um outro canal, né, que tinha uma outra moça, era um canal gringo que eu assistia, que se eu não me engano ele é o Casual Comics, alguma coisa assim, que é uma gringa, né, gente, que ela fala sobre gibi, sobre quadrinhos de super-herói, e ela também ama usar peruca, e ela usa perucas diferentes em cada vídeo, né, o tempo todo. Aí a gente pega um vídeo, ela tá com cabelo roxo, cabelo loiro, cabelo vermelho, cabelo preto, toda vez ela tá com cabelo diferente, e eu achava isso muito divertido, e aí eu e minha irmã, a gente começou a comprar coisa na Shein, e a gente falou, ai meu Deus, vamos comprar peruca. Aí eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou comprar peruca, e vou tentar fazer uma coisa louca, eu vou me gravar falando de alguma coisa que eu gosto, eu vou me gravar falando de filme, né, eu lembro que eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei foi um de filme de terror, que eu tava falando sobre Hora do Pesadelo. Ele não foi o primeiro que eu postei no canal, né? Se eu não me engano, ele foi o terceiro ou quarto vídeo que eu postei, mas ele foi o primeiro que eu gravei. E aí eu comecei a gravar, fazer as coisas, né? Eu colocava peruca, tentava fazer uma coisa divertida. E a minha irmã, ela me ajudou muito, muito nesse processo, né, gente? Durante a pandemia, eu e minha irmã, a gente ficava sempre tentando arrumar alguma coisa pra gente fazer, pra gente, né, meio que se ocupar e a gente conseguir fazer a nossa cabeça ficar mais saudável e mais bem, né? Inclusive, a minha irmã, na época, ela também chegou a fazer um canal no YouTube, né? Que ela fazia vlogs, assim, ela mostrava como é que ela estudava, né? Coisas que ela fazia, assim, de produto de cabelo, né, daquelas coisas do rosto, sabe, de skincare, não sei o que, ela ficava fazendo essas coisas, mostrando esse tipo de produto, porque ela gostava muito de ver canais no YouTube sobre esse tipo de assunto, né, de vlogs de estudo, de organização e tal, ela mostrava um pouco como era a organização dela ali pra estudar durante a pandemia, né, porque minha irmã, gente, ela também teve uma experiência de pandemia que eu acho que foi horrível, porque ela tava no ensino médio, né, e aí ela meio que perdeu aquela coisa de ter o ensino médio, né, o segundo ano, terceiro ano, enfim, com todo mundo, conhecendo todo mundo da sala, porque ela não teve a experiência de
de realmente poder conhecer todo mundo da turma dela, né, porque tava na pandemia. Então foi realmente assim uma coisa muito estranha que a gente tava vivendo ali, mas fazer conteúdo pra internet acabou sendo uma forma, né, da gente voltar a se conectar com pessoas, mesmo a gente estando, né, super afastadas de todo mundo que a gente conhecia. Com o tempo, né, a minha irmã ela acabou desistindo de fazer conteúdo na internet, então ela não tem mais o canal dela no YouTube, mas hoje em dia ela até fez, né, gente, um Instagram, ela tem uma conta no Instagram que ela tá compartilhando várias experiências dela, né, em relação assim à faculdade, ao trabalho dela também que ela tá trabalhando agora, que ela estuda biomedicina, né, ela também estuda, nossa, eu esqueci agora o negócio que ela estuda de criminologia, enfim, gente, ela quer ser perita, então ela estuda mais de um curso, ela faz mais de uma faculdade ao mesmo tempo, e ela também tá trabalhando no laboratório, né, então a vida dela tá toda assim agitada e ela tá usando o Instagram como uma forma, né, de meio que compartilhar online, né, digitalmente tudo isso que ela tá vivendo também. Então, inclusive, eu recomendo que vocês vão lá ver o Instagram dela, né, que é muito legal. Mas basicamente assim, a gente tava usando ali na pandemia as redes sociais, né, e as mídias como uma forma da gente continuar se expressando e da gente se divertir, da gente fazer coisas, né, e meio que ter alguma conexão com outras pessoas. E aí o meu canal, né, gente, ele meio que foi crescendo assim, não crescendo tipo, meu Deus, porque até hoje o meu canal ele não é tipo super grandioso, mas eu considero assim a minha base, né, de inscritos e seguidores bastante sólida, assim, porque realmente tem pessoas que estão me acompanhando já há muito tempo, que se interessam de verdade pelo que eu tenho a dizer, né, enfim, então eu acho que é realmente assim, muito válido, né, as pessoas que eu consegui, né, meio que conquistar, digamos assim, até agora com o meu conteúdo da internet. Então eu basicamente assim, eu criei ali, digamos que a minha própria comunidade, né, dentro da internet, dessa forma. E aí pra mim foi uma coisa, gente, que foi muito especial, porque de certa forma eu digo assim, que o canal ele meio que me salvou, sabe, eu tava me sentindo muito péssima ali na pandemia, e o canal foi uma forma de eu voltar a me reconectar comigo mesma, né. Outra coisa também que estava acontecendo, né, gente, é que eu estava começando a questionar a minha identidade de gênero, né, bem ali perto da pandemia, né. Isso na verdade era uma coisa que eu já tinha chegado a questionar antes, mas foi durante a pandemia que eu estava questionando mais, e eu ainda não sabia muito bem como me enxergar, como me ver, e naquela época, né, eu meio que estava pesquisando muito sobre diversas identidades de gênero, né, e eu estava começando a aproveitar a internet para meio que me expressar de uma forma que fosse não binária, né, e que fosse além do gênero, para meio que, por meio desse experimento, eu entender como eu me sentia, né. É claro que assim, gente, a não binariedade, ela não é para você ficar experimentando coisas necessariamente, né, a não binariedade, ela é uma identidade, né, dentro de si mesma, né, que é muito válida e importante, mas eu acho que para mim, sabe, assim, no meu processo de autodescoberta foi importante eu experimentar a não binariedade como uma forma, né, de me colocar além do pensamento, né, de homem ou mulher, enfim, para eu realmente me entender como eu me sentia, como eu queria me expressar, né, especialmente porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre quis me expressar muito, eu sempre quis ser artista, sempre quis falar, sempre quis fazer coisa, sempre quis chamar atenção, sempre quis aparecer, mas a minha vida inteira era tudo meio que me calando e dizendo assim que era errado ser do jeito que eu era, assim, que eu não podia falar as coisas que eu queria falar, né, e eu estava num momento assim que eu estava assim, sabe, cansei disso e eu vou ser eu e acabou. E inclusive, né, além de eu ter o meu conteúdo no YouTube, né, gente, eu também tinha conta no Twitter, e no Twitter eu tava começando a virar bem barraqueira, mas não é barraqueira tipo aleatoriamente não, é tipo barraqueira assim pra defender filmes que eu gosto, porque isso é outra coisa também que eu sentia, né, desde que eu era jovem, eu sentia muita coisa que eu gostava quando eu era tipo criança, adolescente, que o pessoal gostava de atacar, de falar mal, tipo, por exemplo, eu sou fã de Crepúsculo, então o pessoal ficava atacando o Crepúsculo, eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou aceitar o pessoal mais atacando as coisas que eu gosto não, porque eu vou defender, né, porque o que eu gosto é importante pra mim, então a existência dessa coisa é importante e eu vou defender a existência dela, né, e isso meio que acaba juntando também com o fato de que na época, né, tava toda aquela polêmica relacionada ao universo de Zack Snyder da DC, que era uma coisa que era muito importante pra mim, né, também tinha tido, antes da pandemia, aquela série Sense8 da Netflix das irmãs Wachowski, que eu amava muito, e a série foi cancelada, mas aí os fãs se juntaram e fizeram um episódio, enfim, e também foi uma coisa que meio que mostrou pra mim, que eu precisava defender as coisas que eu gostava, porque eu não queria que aquilo se repetisse, sabe, é uma história que eu amava, chegar ao fim, sem ter fim, e depois você tem que lutar por um fim, tipo, eu não queria que isso acontecesse, eu queria que as coisas que eu gostasse, elas realmente fossem bem sucedidas, que as pessoas vissem, então eu falei, não, vou usar o meu canal, né, para compartilhar essas coisas e influenciar outras pessoas a assistirem as coisas que eu gosto, e vou usar o Twitter para fazer barraco com todo mundo que fala mal das coisas que eu gosto. Então eu fazia muito barraco para defender Zack Snyder, para defender irmãs Wachowski, por aí vai. Mas enquanto o canal, né, gente, ele tava sendo assim muito útil para eu meio que voltar a me sentir mais viva, né, e começar a me expressar mais e me mostrar mais, eu também tava sentindo que tava chegando um momento que aquilo não era mais o suficiente. Não porque tinha algum problema com o canal, mas porque eu sentia que
as coisas que eu estava sentindo iam além só da criação na internet. Eu precisava de uma mudança na minha vida mesmo, prática. E aí, quando tava realmente começando a acabar, assim, a pandemia, tava vindo as vacinas, eu tomei vacina e tudo mais. E aí eu já tava pensando assim, nossa, o que é que eu vou fazer? Porque eu pensei que o que ia fazer minha vida acontecer ia ser vir pra São Paulo. Mas aí minha vida não aconteceu por causa da pandemia. Então eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de uma grande mudança, eu preciso conhecer pessoas, sabe? Porque eu não tinha mais amigo nenhum. Tipo assim, presencialmente comigo o tempo todo, não tinha um convívio com pessoas, além de só estar na minha casa, né, com a minha família, né, meus pais, minha irmã e o nosso cachorrinho Bruce. Então eu falei, não, eu preciso conhecer gente, eu preciso fazer coisas, eu preciso me expressar mais também. Os meus pais, gente, assim, eles sempre foram muito super protetores, e eu entendo, assim, que na visão deles isso é uma questão de cuidado, né, e de carinho também, é o que eles estão tentando fazer, mas quem tem pais muito protetores sabe que isso também acaba meio que atrapalhando o nosso desenvolvimento pessoal, né, porque a gente fica, assim, com muita ansiedade, com muito medo de fazer as coisas, sabe? Tudo eles querem fazer por a gente, mas a gente tem que fazer também, né? A gente tem que colocar ali a nossa voz e fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer, né? E ter a nossa identidade, nossa forma de expressar, nossa forma de, sabe, do que a gente quer fazer na ordem que a gente quer fazer, a hora que a gente quer fazer. É importante pra gente se descobrir e se entender. Então eu tava precisando disso também, sabe? De ter uma coisa assim pra eu me sentir mais independente, pra eu estar longe das pessoas que eu já conhecia, conhecer gente nova e ter a liberdade, né? De me reconstruir e de mudar a forma como eu me enxergava, né? E realmente descobrir quem eu sou. E foi exatamente nessa fase, né, gente, que eu comecei todos os meus preparativos para fazer intercâmbio, né? Eu lembro de ter falado com a minha família sobre isso. A gente foi, né, numa agência de intercâmbio e tal, para ver quais eram os planos que tinha, os países, né, as cidades também de cada país. Eu lembro que no início eu tinha pensado até em ir para Vancouver, no Canadá, mas depois eu acabei escolhendo, né, Toronto. E aí eu acabei vindo pra Toronto, né, gente, em 2022, mas no início, assim, eu queria ainda continuar com o canal, então eu continuei fazendo vídeo, mesmo estando no Canadá, né, eu vim pra cá, vim estudar marketing digital, né, e foi, assim, uma experiência incrível, gente. Pra mim foi uma coisa, assim, que realmente mudou minha vida pra melhor. Eu acho que eu nunca me senti tão feliz quanto naquele momento ali, né, em 2022, quando eu vim fazer o intercâmbio. Primeiro, assim, que eu amo inglês, né, eu amo falar inglês, eu me sinto maravilhosa falando inglês, né, eu gosto também de falar em português, que eu falo muito, vocês sabem que eu falo muito, que os vídeos aqui no canal é tudo enorme, mas falar inglês é uma coisa que eu gosto muito, sabe, eu gosto da forma como eu me expresso, especialmente porque eu sinto que às vezes quando eu falo inglês, eu fico um pouco menos tímida, então eu consigo falar mais do jeito que expressa mais minha personalidade, né, então eu comecei a ser muito eu mesma, eu também comecei a ter liberdade, por exemplo, de me vestir da forma como eu queria, às vezes eu tinha roupas que eu até usava nos vídeos, mas que eu nunca tinha usado, tipo, na vida real, assim, pra sair na rua. E aí eu comecei, tipo, a sair aqui no Canadá de cropped, às vezes sair de maquiagem, assim, na rua e tal. Isso eram coisas que no Brasil eu não podia fazer, né? Primeiro, assim, acho que por medo de reação, assim, do mundo. A gente sabe que o Brasil, ele é bem... É um lugar, assim, que tem muita homofobia, muita transfobia, muito ódio nesse sentido, assim, a diversidade LGBT. Claro que isso não impede de forma alguma as pessoas LGBT de existirem da forma como elas quiserem e resistirem também, né? Mas é um lugar que a gente sabe, né, gente, que culturalmente é um pouco mais agressivo com pessoas LGBT. E o Canadá não. O Canadá, gente, você sai por aqui e, tipo, todas as lojas, coisas no shopping, não sei o que, é tudo com a bandeira LGBT o tempo todo e falando assim, nós aceitamos pessoas LGBT, nós respeitamos pessoas LGBT, e, tipo, em todo lugar. Então aqui é um lugar que é muito, né, queer friendly, digamos assim, sabe? Eles são muito amigáveis com pessoas LGBT, eles aceitam muito. Então, pra mim foi uma coisa que foi muito mais fácil pra eu poder me expressar, né? E não só pra mim, gente, mas alguns amigos que eu fiz aqui, que eram de outros países, né? Feito gente que era do México, gente que era de outros cantos assim. Eles também falaram, eu também amigos assim meus que eram do Japão, amigos da Coreia. Eles falaram que aqui eles se sentiram muito mais livres, né? Muito mais tranquilos e seguros para se expressar de formas diferentes e experimentar com seu estilo, com sua identidade de gênero. Então, enfim, então esse lugar aqui, né, gente, o Canadá, Toronto especificamente, é um lugar assim muito tranquilo para pessoas LGBT, né? Então, não só eu, mas todos os meus amigos que são LGBT daqui também, eles sentiram o impacto disso, né? Um impacto bastante positivo. Eu acredito, gente, inclusive, né, que esse impacto positivo que a experiência de Toronto estava tendo em mim era uma coisa que eu acho que dava para ver até no canal em si, né? Eu acho que a forma como eu comecei a falar, como eu comecei a aparecer nos vídeos, eu também estava mais confiante, né? Eu também estava um pouco mais arrumadinha, não estava tão feia e horrorosa como eu estava durante
a pandemia, né? Inclusive, gente, horror, assim, os meus vídeos mais antigos do canal, porque eu estou horrorosíssima, né? E também porque, assim, às vezes era difícil, assim, pra mim ter até autoestima pra conseguir me ajeitar e me arrumar pra gravar um vídeo. Mas aí, quando eu tava no Canadá, não, né? Quando eu tava, assim, né? E com os amigos novos que eu tava fazendo e coisas que eu fazia, né? E me sentindo realmente uma pessoa apreciada pelas coisas que eu tinha a acrescentar, né? Pelas minhas opiniões, pelas minhas ideias. Eu, gente, na minha sala de aula eu parecia Hermione, sabe? De Harry Potter em Hogwarts, que tudo ela ficava com a mão pra cima e falava coisa, interagia na aula. Eu era assim. Todos os professores gostavam de mim, sabe? Todo mundo da turma, eu tinha amizade com todo mundo. Eu nunca me senti popular no Brasil, nunca fui popular no Brasil. Mas aqui no Canadá, gente, eu era popular na minha turma. Eu tinha amizade com todo mundo. Então, era uma coisa assim que era muito louca na minha vida. E além disso, né, também, gente, quando eu cheguei no Canadá, eu meio que fiz um experimento, porque eu estava começando a pensar que talvez eu fosse uma mulher trans, né? E aí, no meu primeiro dia de aula, quando tava todo mundo se apresentando, eu já me apresentei como ela. Eu usei pronomes femininos, e foi a primeira vez na minha vida que eu tinha feito isso, assim, né? E assim, mesmo sendo meu primeiro dia de aula, isso foi na primeira semana também que eu tava no Canadá, todo mundo aceitou isso tão de boas, que todo mundo falava, né? Todo mundo já usava ela, todo mundo já me tratava como uma garota desde o início, inclusive minha professora, gente da coordenação, né? E assim também, quando eu fui procurar lugar pra morar, né, eu tinha que falar, né, com o pessoal assim pra alugar, não sei o que, com o landlord, né, que é o proprietário e tal. Todos eles também já me tratavam no feminino. Eu tive que fazer conta no banco aqui, né? O pessoal do banco também já me chamava no feminino. Tipo, todo mundo aceitou muito de boas e pra mim foi uma coisa que foi muito chocante, né? Eu também sinto que nesse sentido o canal pra mim foi importante, porque eu lembro que antes mesmo de eu sequer pensar na possibilidade de eu não me identificar como não binário, mas sim, né, como uma mulher trans de fato, já tinha muita gente nos comentários que já me chamava de ela, né? Vários de vocês já faziam comentários me chamando no pronome feminino. Isso foi uma coisa que eu comecei a me sentir muito confortável também, né? E eu também senti que era uma coisa que quando eu falasse no canal todo mundo ia aceitar, porque todo mundo que acompanhava o canal, né, tinha uma mente muito aberta, assim, era todo mundo assim realmente muito receptivo e muito legal. Mas continuando, né, gente, tudo tava indo super bem, né? E o canal tava rolando, tava fazendo vários vídeos, né? 2022, né? O final ali começou a lançar, né, Avatar, o Caminho da Água, e eu fui ver Avatar e era vários vídeos de Avatar aqui, eu fazia live, fiz uma live, né, gente, de 4 horas, uma live maior que o próprio filme, e eu fiz aqui no canal, né, a gente falando, a gente interagindo, então tava tudo assim sendo muito, muito maravilhoso. Mas aí o que é que acontece? Quando eu vim pro Canadá, originalmente o plano era que eu ia ficar aqui por apenas um ano, então eu teria que voltar pro Brasil, né, depois do primeiro semestre de 2023. Então, durante o primeiro semestre de 2023, vocês podem ver que inclusive eu continuei lançando bastante vídeo, fazendo coisa, mas era o momento que eu já estava começando a sentir ansiedade, eu já estava começando a ficar nervosa, porque eu não queria voltar pro Brasil de jeito nenhum. Por causa disso, né, gente, eu senti assim que em 2023 eu já tava começando a ter muita crise de ansiedade, assim, tipo, passando mal por antecipação, porque eu não queria voltar pro Brasil. E aí foi que eu comecei a ver as coisas assim para fazer o estágio no Canadá, né? Porque esse curso que eu estava fazendo, ele dá direito a você fazer um estágio, que aí você ganha um ano a mais no país, né, para você poder trabalhar na área que você acabou de estudar. E aí vários dos meus amigos da minha turma, eles tinham feito esse tipo de contrato, né, que eles tinham um ano de estudo e um ano, né, de estágio. Mas aí a minha agência de intercâmbio que eu fiz, eles não me explicaram essas coisas, porque se tivesse me explicado eu já tinha feito isso desde o início, né? Mas como eles não falaram, aí eu tive que mudar tudo, aí eu tive que refazer coisa de visto, não sei o que, foi caro, e era um bando de documentação, era um bando de coisa pra resolver, e taxa pra pagar, e não sei o que, e eu falando com a minha família, não sei o que, minha família também ficou meio surpresa quando eu falei sobre isso, né? Porque eu tava indo pra fora do Brasil durante um ano, né? E de repente já fala, ó, quero ficar mais um ano aqui. Eles ficaram, meu Deus, como assim? Né? Mas a gente começou a organizar tudo isso. E aí o que é que acontece? Como muitas das coisas que eu tava fazendo era o plano de um ano só, eu não tinha feito muitos planos assim a longo prazo aqui no Canadá. Então, por exemplo, o contrato que eu tinha feito da casa que eu estava morando, eu não tinha feito um contrato que era super longo, eu tinha feito um contrato que era semestral. Então eu teria, né, que renovar pelo semestre. Eu não fiz já um contrato de, sei lá, 1 ano, 2 anos de uma casa. Então, e no caso que eu estava morando com meu amigo Murilo, né? E aí, sendo o que acontece? Como eu só tinha feito, né, um contrato que era semestral, a gente tinha que refazer esse contrato pra gente continuar morando lá, sendo que meu amigo Murilo, ele acabou se apaixonando por um gringo, né, ele conseguiu um namorado aqui canadense, e ele foi se mudar pra morar com o namorado dele na época. E aí eu fiquei sozinha, e aí eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu não poderia, né,
renovar o contrato com aquela casa, porque a casa era grande que a gente morava e a gente dividia. Vocês, inclusive, devem lembrar, né, gente? Que, inclusive, eu amava aquela casa. O meu quarto, gente, ela era gigante. Tinha um piano no meu quarto, tinha sofá no meu quarto. O meu quarto era, tipo, muito grande. Eu nunca me senti tão chique quanto naquela casa, assim. O meu quarto era enorme. Mas aí, tipo, eu não podia mais morar lá. Especialmente que eu não poderia pagar sozinha. E também o proprietário, né, ele gostava de alugar a casa só durante as estações mais frias, né? Então, outono, inverno e tal. Mas aí, quando virava, né, o verão, ele gostava de voltar pra casa dele. E aí, ele tava prestes a voltar. Não tinha como fazer, então precisava procurar um outro lugar pra morar. E aí já começou a vir muita dificuldade, que aos poucos foi me afastando do canal, né? Porque primeiro eu tinha que encontrar uma casa, e tava super difícil de encontrar uma casa, gente. Porque assim, o Canadá é maravilhoso em vários sentidos, mas não é fácil, né? A pessoa ser imigrante também não é fácil, é tudo horrível, gente. É tudo difícil, é tanta documentação, tanto papel, tanta coisa, tanto dinheiro, e dólar é horrível, sabe? Assim, odeio dinheiro, odeio essas coisas. Mas é muita coisa assim. Então foi um nervosismo pra eu conseguir encontrar outra casa, né? Porque aqui a situação de moradia no Canadá tá super difícil, as casas, né, estão super caríssimas, aluguéis horríveis, sabe? Lugares super insalubres que você encontra, né? Tá assim, muito difícil mesmo. Eu encontrei lugar, gente, que tipo, o lugar era caro, e aí era um prédio grande, né? Que você tinha vários apartamentos, mas nenhum apartamento tinha banheiro. Tinha apenas um banheiro para o prédio inteiro e todo mundo do edifício dividia o mesmo banheiro. E eu ficava tipo, gente, eu não vou morar aqui de jeito nenhum. Eram cantos horríveis, sabe? Eu ficava tipo, chocada. Eu ficava visitando os cantos e ficava cada vez mais nervosa, né? E aí, às vezes, eu ia para uns cantos assim, que era tipo, morava no basement, né? Que era no porão, que isso é uma coisa que é muito comum aqui, o pessoal mora no porão. Mas eu não gostava porque eu ia me sentir muito claustrofóbica, sabe? Eu gosto de ter janela, eu gosto de ver sol, eu gosto de ver coisa, eu gosto de ver planta, eu gosto de ver neve quando tá nevando, né? Eu não queria morar debaixo do chão, porque eu achava ruim. E eu lembro, inclusive, que eu fui num canto, gente, que morava debaixo do chão, e o cara falou, ai, recentemente a gente teve problema, né, com barata, mas a gente já fez um tratamento aqui, não sei o que, tá melhor. Meu amor, não era pra você ter dito isso pra mim, porque eu morro de medo de barata. Só de saber que algum dia teve uma barata ali, eu já não vou conseguir dormir. Então, tipo, eu não vou conseguir morar aqui. Então foi horrível. Foi super difícil. E aí eu lembro que chegou o momento que eu tinha que sair da casa que eu tava. E eu não tinha encontrado um novo lugar pra morar ainda. Então eu tava super desesperada. Mas aí eu consegui falar, né, com o college que eu tava fazendo, né, a minha faculdade aqui de marketing digital. E também falar com o pessoal da minha agência. E aí, né, eles acabaram conseguindo um lugar pra mim. Eu fiquei numa host family, né. Então eu fiquei com a família. E a família, gente, assim... o lugar que eu ficava nessa família era um quarto que era no porão. Eu odeio gente morar em porão aqui, mas enfim. Eu fiquei num quarto que era no porão. E aí foi estranho porque a família não era super legal, sabe? A família era bem estranha. Eles trancavam a porta de cima. Então, por exemplo, a gente não podia entrar na cozinha se a gente tivesse sede, se a gente tivesse fome, assim, no momento aleatório. Tipo, a gente não podia porque ficava trancada a cozinha, a gente não podia entrar, né? E era cheio de frescurinha, assim, não foi um lugar legal. Mas pelo menos lá eu conheci mais duas pessoas também, né, gente? Eu fiz dois amigos lá que eram italianos, que eles eram adolescentes, né? Eles estavam vindo pra cá pra fazer curso de inglês, mas eles já tinham inglês bom, então a gente conseguia conversar, a gente fez, né, uma amizade. Então, pelo menos nesse sentido, a minha vida continuava assim, tendo muita coisa social, sabe? Eu conhecia muita gente, tava fazendo sempre muitos amigos, né? E esses italianos, eles foram maravilhosos. E, sendo que o que acontece? Tudo isso, né, gente, eu tava chegando na fase final do meu curso e depois ia começar a fase do estágio. E aí, quando tava nesse momento, né, de terminar o meu curso, foi um momento que o meu amigo Ralu, que ele foi, assim, o meu melhor amigo que eu fiz aqui, gente. Ele é a pessoa mais incrível que eu conheci aqui no Canadá. E a gente tinha uma relação, assim, de muita proximidade, né. Eu gostava muito dele, sabe, o namorado dele também, que o namorado dele é dos Estados Unidos. E ele veio morar aqui no Canadá para os dois ficarem juntos. E ainda trouxe o cachorro, gente, muito fofinho eles, né. E eles são maravilhosos, eles eram incríveis, inclusive, né, nessa época que eu tava meio nervosa, assim, tinha dia que eu não queria nem voltar pra casa da família que eu tava, e eles falavam, não, dorme aqui, a gente faz uma festa do pijama, a gente vê filme, a gente come, e eles faziam tanta comida gostosa, gente, comida mexicana que eles faziam pra mim, comida americana também, que, né, o Gabriel, que é o namorado de Ralu, fazia. E aí a gente comia lá e era, tipo, maravilhoso. E eu tinha muita gente ao meu redor, sabe? Eu ficava me sentindo realmente, assim, rodeada de pessoas. E era uma coisa que me fazia muito bem. Mas aí, né, depois que eu consegui uma casa nova, aí eu saí da casa daquela família, né, me mudei pra casa em que eu estou morando hoje, que é inclusive uma casa que eu gosto muito, mas eu tava chegando na fase final do meu curso, então eu terminei o meu curso, e aí o meu amigo Ralu, ele decidiu voltar pro México, ele não queria fazer os estágios, né, ele não queria, o namorado dele também
Chegou a fazer um curso aqui em Toronto, mas ele também não queria necessariamente fazer mais coisas em Toronto, que ele falou, é muito parecido com os Estados Unidos onde eu moro. Eu preferia ver uma coisa mais diferente, né? Então pra ele o México era mais interessante, e o Ralu também tava com saudade do México, ele queria fazer algumas coisas, né, artísticas também, que o Ralu é artista, gente, ele faz tatuagem, ele faz roupa, ele é todo fashionista, enfim. E ele voltou pro México, e inclusive a gente continua várias vezes, né, a gente se falando assim por chamada de vídeo e tal, e ele tá incrível lá no México, gente, ele tá trabalhando agora numa revista de moda, né, que ele tá ajudando a fazer os ensaios fotográficos, só com gente chique, não sei o que. Eu estou amando, tá sendo muito maravilhoso, ele tá muito feliz lá. Mas foi uma coisa assim que eu senti muita falta dele quando ele foi embora. E eu percebi assim que quando acabou aquela fase ali do curso e começou o estágio, muita gente, né, do meu curso meio que se afastou. Porque teve muita gente que voltou para suas casas, né, outras pessoas assim que continuaram no Canadá, mas que foram pegar trabalhos assim que meio que não combinava com os horários do meu trabalho, então a gente não conseguia se ver, a gente não se encontrava, não sei o que. Aí eu comecei a fazer o estágio, sendo que o que acontece? Eu estava sozinha, mais uma vez. Eu acho que pra mim estar sozinha é a pior coisa do mundo. E aí, e também com todos os estresses que eu tive de mudança e tudo mais, eu acabei meio que, né, não conseguindo fazer vídeos no canal com a mesma quantidade que eu fazia, né, o mesmo ritmo que eu fazia. Então fui parando. E aí de repente eu me vi no momento, gente, que eu estava basicamente totalmente sozinha. Eu estava totalmente sozinha porque a maioria dos meus amigos, eles estavam em outros lugares, né? Amigos que estavam aqui, nem sempre a gente se via. E aí eu tava numa rotina assim, que eu tinha o meu estágio, gente, inclusive assim, ele foi legal, sabe? Eu fiz um estágio que eu tava fazendo todo o marketing, né, de uma loja de roupa vintage e de decoração vintage. Então tinha coisas muito legais, sabe? Eu fazia lá, tirava fotos, fazia ensaio fotográfico dos produtos. A gente também já fez desfiles de moda, né, e coisa assim. Às vezes a gente tinha umas feiras, né, vintage de roupa e decoração e tal, que a gente fazia e tal. Então tinha umas coisas bem legais que eu fiz lá. Mas era um ambiente assim, gente, o ambiente da moda não é muito meu ambiente, né? Porque eu gosto mais de uma coisa assim, de cinema, de literatura, né? Ou seja, uma arte que tem mais a ver com contar histórias, assim, e comunicação, né? Enquanto a moda, né, tem uma coisa de comunicação também, de certa forma, porque a roupa se comunica, né? Mas é uma coisa mais voltada, assim, pra apreciação estética, né? Então é uma outra vibe. E aí, por mais que eu tenha achado legal, não era um lugar que eu via assim muita gente que era legal de conversar, que tinha papos em comum comigo. Então eu não tinha muito assim amigos no trabalho, sabe? Eu ia pro estágio, o estágio era só um trabalho normal e voltava para casa. Então eu não tinha muita interação humana e isso acabou fazendo, gente, com que eu ficasse assim num clima muito ruim. E eu reparei assim, eu acho, né, agora eu consigo perceber com maior clareza que eu acho que eu fiquei depressiva nesse segundo semestre de 2023, porque eu estava me sentindo sozinha, né? O meu melhor amigo tinha ido embora, outros amigos também tinham ido embora, né? Eu não sabia muito bem qual seria o rumo da minha vida e a outra coisa, eu ficava me sentindo culpada, porque como eu estava sozinha, eu falava, nossa, eu consegui mais um ano no Canadá e não estou aproveitando esse ano, e depois eu vou ter que voltar pro Brasil de novo. Então eu já tava tipo nervosa de novo, que eu falei, não quero voltar pro Brasil. Mas enfim, né, no final de 2023 eu inclusive acabei visitando a minha família. Né, então eu voltei pro Brasil só por um mês lá. Inclusive foi um momento que eu fui pra CCXP. E aí eu vi Zack Snyder, né, que tem vídeo aqui no canal. E também conheci o Emanuel, que também é um menino que ele tem canal aqui no YouTube, né, que a gente se conheceu desde o Twitter, né, e no YouTube também. Então a gente se acompanha, o canal dele é muito legal. E a gente se conheceu lá. Eu conheci meu amigo, né, Josfer, que é um amigo inclusive que vocês vão ver ele participando em breve aqui de alguns vídeos no canal, né, especialmente das lives que ele vai participar. Mas assim, eu encontrei algumas pessoas, então foi legal, eu revi minha família, né? Então foi um momento que foi importante pra mim, porque eu acho que eu voltei a ter mais contato humano, né? Revendo minha família e vendo as pessoas. Também foi um momento importante, porque foi um momento assim que eu tive a conversa com a minha família a respeito de eu ser trans, né? Também foi um momento que eu acabei pensando no nome Polly, né? E decidindo mudar o meu nome pra Polly. Então, enfim, foi uma coisa importante que aconteceu ali na minha vida. Mas de modo geral, eu não tava numa fase boa. Inclusive eu nem sei dizer se a minha família percebeu que eu tava numa fase meio ruim. Mas tipo, até lá, no Brasil, às vezes eu ficava meio depressiva, assim, às vezes eu ficava meio pra baixo, né? Mas assim, eu não queria estar naquela situação, porque eu sou uma pessoa que eu fico mal, gente, mas eu procuro uma forma de resolver, né? Então toda vez que eu tô mal, eu falo, não, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser criada, né? E o que acontece? Durante esse segundo semestre de 2023, né, quando eu tava bem mal, eu tinha um projeto que eu já estava criando, que era de fazer uma história. Eu falei, não vou aceitar que a minha vida continue do jeito que está, né? Eu preciso voltar aos meus focos, né? Eu tava lembrando assim que tudo que eu construí, né, ali no final de 2022 e início de 2023 com os meus amigos aqui no Canadá e toda a construção da minha confiança, né, foi uma coisa importante para eu entender que eu precisava realmente fazer a minha arte do jeito que eu sempre quis, sabe? E o meu amigo Ralu, especialmente, ele sempre me apoiava muito nisso, ele sempre falava, não, faça isso, né? E aí eu pensei, não, realmente está na hora de eu fazer essas coisas acontecerem. E aí eu fui atrás, né, gente, de fazer algumas parcerias com
algumas pessoas do Brasil que tinham vontade de criar histórias, e foi aí que eu criei a ideia, né, da gente fazer uma... Basicamente assim, no início era para ser uma revista pulp, né? Depois eu posso falar até mais para vocês sobre esse projeto. Mas a gente ia fazer um projeto, né, de criar histórias, e foi aí que eu criei as Epopeias Nordestinas, que é o meu primeiro livro, né, gente, que vai ser publicado esse ano agora, 2024, né? Mês que vem, na verdade, em julho, ele vai ser publicado, né? Então, mesmo quando eu tava mal, eu ainda procurava formas de me fazer sentir bem e de continuar seguindo em frente, sabe? Então eu comecei a criar esse projeto, né? O meu amigo Josfer, ele também faz parte desse projeto, né, que ele criou a história das Bruxas de Nova York, gente, que é uma história que vai ser muito maravilhosa, que vai ser lançada em breve também, futuramente, né? Eu tô muito ansiosa para vocês conhecerem mais das bruxas, mas enfim, a gente já tava começando ali a fazer aquele projeto. Então também foi uma coisa, né, que estava começando a ajudar a me reerguer. E aí quando foi, gente, esse ano 2024, eu falei, não, as coisas não podem continuar do jeito que estão, né, eu vou agora resolver tudo da minha vida. E aí eu queria realmente resolver tudo, assim, da minha vida. E comecei, assim, a meio que, aos poucos, né, focar em coisas diferentes. Primeiro, eu quis focar em terminar minha faculdade do Brasil. Porque pra quem não sabe, né, gente, eu comecei a fazer faculdade de letras na época da pandemia, mas ela não tinha acabado ainda. E aí eu tava continuando estudando, né, em EAD. Então, basicamente, assim, ao mesmo tempo que eu tinha, né, o meu curso aqui do Canadá, e aí eu tinha também o meu curso de roteiro que eu estava fazendo online, que eu também falei pra vocês, né, e eu tinha o meu, né, minhas experiências, assim, com os amigos e as coisas que eu estava fazendo, e os vídeos do canal que eu fazia, eu ainda tinha, né, a faculdade EAD de letras que eu estava fazendo, e aí tinha chegado a hora, né, de eu fazer o meu TCC, e aí esse ano eu falei, não, vou fazer meu TCC, vou concluir isso e vou acabar logo com essa faculdade brasileira pra ter esse meu diploma. Aí eu também cheguei na fase final do meu estágio, né, no meu último semestre de estágio. Falei, não, vou fazer aqui tudo direitinho, vou fazer tudo que eu preciso, vou tentar me destacar, vou dar o meu melhor aqui, né, e vou terminar essa fase também dessa minha experiência. E aí, eu comecei a também conversar com a minha família, né, sobre o fato de que eu queria muito estudar cinema. Isso é uma coisa que eu já queria há muito, muito tempo, né, mas meio que não tinha rolado da forma como eu queria, enfim, eu acabei não conseguindo estudar cinema antes, mas eu falei, não, agora tá na hora. Né, e eu também percebi que não, eu gosto muito do Canadá, quero ficar aqui, não quero voltar pro Brasil, preciso ver formas de ficar aqui, né, e fazer essa faculdade de cinema ia ser ótimo, porque essa faculdade, gente, ela já são alguns anos, né, que eu vou estar estudando aqui, e depois, né, por ela ser uma faculdade, né, que ela é pública, ela não é privada, porque o que acontece é que assim, quando você faz algum curso privado, né, você só estuda e você tem direito ao estágio, que é o co-op, que é tipo um ano que você vai estar ali trabalhando, mas depois você tem que voltar para casa. Mas aí, quando você faz uma faculdade aqui, de uma universidade pública, na verdade, isso é melhor, porque você tem, né, os seus anos de estudo, e depois você pode entrar ali para pedir uma carta que você vai ter vários anos de trabalho para você poder trabalhar aqui. E a longo prazo, depois que você tem todas essas experiências, a pessoa pode até entrar, né, no processo para ter a residência permanente, né? Então assim, é todo um processo longo, mas eu falei, não, se eu fizer essa faculdade de cinema, né, vai ser ótimo para eu fazer esse processo, para tentar realmente vir morar aqui no Canadá de vez, né? E além disso também, eu vou estar fazendo cinema, que é a coisa que eu amo. Outra coisa também, gente, é que aqui em Toronto, né, é um lugar que tem muita gravação de coisa, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, várias séries de Star Trek, elas são gravadas aqui em Toronto, né, tipo aquela Star Trek Strange New Worlds, é tudo gravado aqui em Toronto. A série The Boys da Amazon Prime Video é gravada em Toronto, né, o filme Esquadrão Suicida da DC foi gravado aqui em Toronto. Então, tipo, Toronto é um lugar que eles gravam muito filme. E aí eu pensei, nossa, se tem um lugar que eu vou ter oportunidade para realmente trabalhar com cinema, é aqui. Então, se eu tiver a oportunidade de estudar cinema aqui, é uma coisa que é muito importante. Então eu falei, não, quero fazer isso, né? Comecei a planejar com a minha família e tudo mais. E aí, gente, eu fui encontrar, né, a universidade que eu queria, que é a George Brown College. E aí eu comecei a organizar tudo, né? Sendo que você tem todo um processo longo para pessoa ser selecionada, né? Para você aplicar e você ser aceito na faculdade. Porque não é uma coisa assim só, e pagou, vai fazer. Não, é tipo todo um processo seletivo que é complicado. Eu tive que fazer um curta-metragem, tive que fazer uma prova de inglês, né, para poder provar que eu tinha inglês super avançado, porque tem que ter inglês super avançado para fazer esse curso. Então, no primeiro semestre de 2024, gente, eu estava resolvendo tudo isso, né? E finalmente eu consegui, gente, realmente resolver tudo. Eu terminei o meu TCC, né, recebi o conceito A, que é a nota máxima do TCC, gente, fiquei muito, muito feliz. E aí também já fiz a minha defesa do TCC, tirei nota 10, né, nota máxima também, então eu passei no meu TCC, fiz meu trabalho de conclusão de curso, estou muito feliz com isso, né, já terminei o meu estágio, gente, terminei, inclusive recebi muitos elogios do meu chefe, eu fiquei super feliz, né, porque o meu chefe ele não é muito de falar não, sabe, de dizer assim o que é que ele tá achando do seu trabalho, então às vezes eu ficava nervosa, ficava tipo, ele tá gostando de mim, ele não tá gostando, mas aí quando acabou tudo, que chegou a hora de
ali assinar vários papéis, né, pra confirmar, né, as coisas do estágio e tudo mais. Ele super me elogiou, ele mandou toda uma cartinha dizendo, né, que torcia muito, assim, pelo meu futuro, qualquer coisa que eu precisasse, né, de outro trabalho, de outro emprego, que eu poderia colocar o nome dele ali, o número dele, porque ele ia fazer questão, assim, de mandar uma carta de recomendação. Então eu fiquei super feliz, né, foi incrível. E aí o meu curso de roteiro, que eu já tinha feito online, eu também concluí, gente, fiz o meu trabalho, escrevi um roteiro, né, que o meu trabalho foi de fazer um piloto de uma série, então eu escrevi o roteiro inteiro de um piloto de série, e também recebi muito elogio do meu professor, eu fiquei muito feliz que o professor desse curso que eu tava fazendo, inclusive, ele já lançou filmes, né, no Brasil, ele lançou um filme de terror, se vocês quiserem, em breve eu posso até falar mais sobre isso também, gente, mas ele já lançou um filme de terror no Brasil, então eu fiquei super feliz que ele elogiou, né, o pessoal ali corrigiu e tal, eles gostaram do meu trabalho. E o que mais? Sim, e a aplicação da faculdade, gente, de cinema. Passei, já estou matriculada e vou começar a estudar cinema em setembro desse ano, né, gente? Eu fiquei muito, muito feliz porque o processo seletivo normalmente ele é bem difícil. Mas aí, primeiro, assim, a prova de inglês que tinha que fazer, eu precisava de uma nota, eu acho que era tipo 115, que eu precisava 120, e aí eu tirei tipo 135, né, tirei uma nota maior do que a que eu precisava, então eles ficaram super felizes com isso, né, e aí toda a minha aplicação tive que fazer um vídeo de introdução, me introduzindo pra eles, né, e tive que fazer um curta-metragem. Se vocês quiserem, eu posso trazer o curta-metragem pra vocês verem aqui no canal também. Eu publiquei ele já no meu outro canal, que eu fiz um canal gringo, né, gente, The Poly Show. Mas esse canal gringo, eu não tenho postado muitos vídeos. Eu meio que criei só porque, às vezes, alguns amigos meus aqui do Canadá ficavam falando, a gente queria que você fizesse vídeo que a gente pudesse entender. E aí eu falei, não, talvez eu faça vídeo em inglês. Mas aí eu tenho esse outro canal, que é um canal que, se esse canal aqui, né, o Show da Poly, tava pouco ativo, pois o canal em inglês, gente, ali parece que já morreu, tinha nada de conteúdo ali, mas eu acabei postando lá o meu curta-metragem, né, que eu consegui passar na faculdade, e aí se vocês quiserem, depois eu posso traduzir ele, colocar legenda em português e postar aqui no Show da Poly, né, em português também, se vocês quiserem ver, mas eu fiquei super feliz, porque esse processo, gente, ele é bem longo, e normalmente depois que você manda o seu curta-metragem, eles dizem assim, que demora meses pra você receber o resultado, né, eu já tava pesquisando tudo sobre como era, eles falam, demora muitos meses para eles decidirem se eles querem você na faculdade ou não, e aí eles acabaram me mandando a carta, né, que eles tinham me aceitado, no mesmo dia que eu postei o curta-metragem, né, e algumas horas eles já estavam lá, me mandando a carta dizendo que eu tinha sido aceita, né, e eu fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz e além disso, como vocês sabem, né, que eu já falei, estou prestes a lançar um livro, né, meu primeiro livro vai ser publicado agora em julho. Então, muita coisa está dando certo agora na minha vida, né, inclusive eu tô animada para começar essas aulas de cinema, não só pelo meu amor pelo cinema, porque eu quero trabalhar com isso e quero estudar isso, mas também porque eu sei que vai ser uma oportunidade para mim de fazer novos amigos. Outra coisa que eu tô ansiosa também é que essa faculdade que eu estou fazendo, ela é meio que uma faculdade assim que ela é renomada dentro do Canadá, né, então inclusive ela é considerada uma das melhores faculdades de cinema aqui do país, né, especialmente da cidade de Toronto, e é uma faculdade que tem muita gente que vai, né, que é canadense, então vai ser diferente da minha experiência anterior, porque o outro curso que eu fiz tinha muita gente que era imigrante, muita gente que era do México, que era da Coreia, né, que era do Japão, que era da Tailândia, que era de vários cantos. Mas acontece, né, que essas pessoas, por mais que eu acho super incrível, né, você ter a experiência de conhecer gente de vários países, nem todas elas querem ficar aqui para sempre, né? Então várias vêm e vão embora, vêm e vão embora. Mas essa faculdade de cinema não. Muita gente já é realmente canadense, então o pessoal é daqui, já mora aqui, tem família aqui. Então vai ser uma oportunidade de eu fazer novas amizades, né, de pessoas que não vão embora, né, que elas vão continuar morando aqui, então fazer amizades mais longas. Além de que mesmo as minhas amizades, gente, que não estão comigo aqui presencialmente, né, eu não deixei de ter amizade delas, inclusive eu e Ralu, a gente já tá sempre o tempo todo pensando em como a gente vai fazer pra gente se reencontrar. Ele quer muito que eu vá no México, né, pra encontrar ele. Eu também quero muito ir no México, né? Ele também quer, algum momento, quando eu for visitar minha família no Brasil, ele quer ir no Brasil também pra gente se ver no Brasil, né? E a gente também tem um projeto, né, de um quadrinho, gente, que é muito engraçado e muito interessante. Não vou dizer detalhes agora, porque em breve, né, futuramente vocês vão ver algum anúncio aí. Mas eu e ele, a gente também tem projetos de quadrinho, né? Eu fazendo o roteiro e ele fazendo os desenhos. Então, basicamente assim, tudo tá dando certo agora. Eu tô super feliz, né? Minha vida, eu sinto que eu encontrei o caminho certo pra fazer as coisas funcionarem. Eu não estou mais me sentindo sozinha, né? Eu aprendi também que é importante às vezes você estar só para resolver coisas importantes. Porque se eu tivesse o tempo todo saindo, o tempo todo vendo gente, talvez eu não tivesse conseguido terminar, né, meu estágio, terminar a TCC, fazer a aplicação da faculdade, fazer um curta-metragem, não sei o que, tudo porque eu poderia estar mais dispersa. Então, agora eu percebo que talvez tenha sido bom eu ter passado essa minha fase assim mais sozinha, mais solitária, para resolver em tudo isso que era necessário. E agora, finalmente, né, colher os frutos, né, de tudo que eu plantei.
E exatamente por isso, né, que tudo tá dando certo, e agora que eu estou bem, agora que eu estou voltando a ter foco, que eu falei, não, eu preciso voltar a fazer o meu canal no YouTube, preciso voltar a me reconectar com aquelas pessoas que me ajudaram muito quando eu tava assim mal, e voltar a ter aquela comunidade de pessoas incríveis, pra gente conversar de filme, conversar de série, conversar de livro. Então é por isso que eu estou aqui, né, gente, de volta com o Show da Polly, e eu espero de verdade que vocês gostem bastante dessa nova fase, né? Toda segunda-feira vai ter um vídeo como este aqui, que vai ser podcast. Às vezes o podcast eu vou falar aqui, né, sobre um filme, sobre uma série, e às vezes vai ser um podcast mais parecido com esse aqui, né, que basicamente eu falei coisas assim mais pessoais da minha vida, né, em relação ao meu intercâmbio e tudo mais. Então vão ser vídeos assim que eles vão ter meio que uma temática livre, mas pela thumbnail vocês vão sempre poder ver qual é o estilo do vídeo que vai estar rolando naquela semana. Então se vocês gostam de ver, né, de ouvir um podcast mais parecido com esse, que é uma coisa mais pessoal, vocês vão reparar pela thumbnail, mas se vocês não curtem tanto vídeos como esse aqui, né, áudios como esse, vocês podem clicar, né, só quando for algum de filme, né? Então não se sintam-se obrigados a ver tudo do canal, porque realmente vai ter vários conteúdos diferentes e o que eu gostaria é que cada pessoa pudesse assistir aquilo que combina mais com o estilo dela, né, e com os interesses dela. Mas continuando, né, a gente vai ter nas quartas-feiras vídeos em que eu vou estar falando sobre uma série nova de Star Wars, né, gente, que é The Acolyte, que é uma série que se passa, né, na era da High Republic, né, a Alta República do universo de Star Wars. E eu tô muito ansiosa para falar com vocês sobre essa série, né, gente, e também para trazer de volta aquele formato, né, que era bastante comum aqui do canal, né, bastante tradicional, que eu pegava uma série e ficava fazendo, né, vídeos semanalmente falando sobre cada episódio, né, que é uma coisa que eu fiz com American Horror Story, fiz com Chuck, né, fiz com And Just Like That, que é a série nova de Sex and the City. Então eu quero trazer esse formato, né, por meio dessa nova série de Star Wars, e eu tô muito ansiosa, né, e se vocês, gente, não tem o costume de acompanhar Star Wars, eu acho que seria uma boa porta de entrada, né, porque essa série, ela se passa numa era nova, né, numa época nova dos filmes de Star Wars, que não apareceu em nenhum outro filme ou série, então é uma boa porta de entrada pra gente que quer começar a ver Star Wars, né, então se vocês gostam, assim, de aventura, de fantasia, de ficção científica e tudo mais, eu acho que vale muito a pena, né, gente? Não só se você já é fã de Star Wars, mas também se você tem vontade de conhecer Star Wars, né? Aí depois disso, nas sextas-feiras eu vou estar lançando vídeos de vlog, né? E aí esses vídeos de vlog eles vão ser bem interessantes, né, gente? Porque, assim, eu vou estar mostrando ainda alguns vídeos da época que a minha irmã veio me visitar. A minha irmã, ela veio aqui pra Toronto em fevereiro desse ano. E aí eu gravei vários vídeos com ela, mas eu não lancei todos, né? Eu acho que eu só lancei até agora um vídeo que é da minha irmã vendo neve pela primeira vez. E também um vídeo que é de eu e minha irmã, a gente indo, né, no meu sebo favorito aqui do Canadá. Eu mostrando pra vocês, né? Onde eu compro livros, quadrinhos, DVD, Blu-ray, CD, tudo bem baratinho, né? Aí, mas ainda tem outros vídeos, né, da gente indo, por exemplo, para CN Tower. Tem vídeo da gente indo para museu, da gente indo para zoológico, né? Então tem várias coisas que a gente fez aqui no Canadá que eu acabei não postando os vídeos ainda, então eu vou estar postando esses vídeos. Nesse dia de vlog, eu também vou gravar uns vlogs que vai ser coisas que eu já tinha feito anteriormente no canal, que é meio que mostrando eu consumindo certas mídias, né, no meu dia a dia. Então vai ter vlog de leitura, então vai ter eu lendo em casa, eu comentando o livro, né, capítulo por capítulo, enfim, vai ter alguns vídeos nesse estilo. Vai ter vídeos também que vai ser vlog assistindo séries, que também é um estilo que eu já fiz ano passado, né, tipo com Heartstopper, que eu gravava eu vendo cada episódio e comentando um pouquinho de cada episódio, né, inclusive aqueles vídeos que eu apareço feito uma doida, né, gente, que eu apareço de touca de cetim, porque eu sou assim, né, aparecendo feito uma doida no YouTube. Mas vai ter vários vídeos nesse estilo, né, que inclusive eu queria aproveitar para nesse tipo de vídeo eu rever, né, na verdade assim, ver pela primeira vez, né, as novas temporadas de Chuck e de American Horror Story, que são duas séries que eu falava muito aqui no canal, né, mas que aí as últimas temporadas delas eu acabei não assistindo e eu não comentei em vídeo com vocês, então eu vou fazer um vlog assistindo a terceira temporada de Chuck e comentando todos os episódios, né, e também quero fazer vídeo de American Horror Story. No caso de American Horror Story, eu ainda estou pensando sobre como vai ser o formato, porque eu queria fazer o vídeo, né, da temporada Delicate com o meu amigo Josfer, né, porque ele também é fã de American Horror Story, então eu acho que seria divertido a gente fazer esse vídeo, né, a gente meio que debatendo a série. Mas depois disso, né, dos vlogs da sexta-feira, todo sábado eu vou estar aqui no canal, né, fazendo uma live, e a live vai ser incrível, né, gente, pra gente poder ter, né, mais interação, porque vocês sabem que eu sou meio péssima respondendo comentário, né, eu amo os comentários de vocês, mas eu tenho um problema, gente, pra conseguir responder todo mundo na hora, enfim, e aí quando a gente faz uma live, né, e vocês interagem na live, pra mim é muito mais fácil responder todo mundo, né, falar com vocês diretamente, responder perguntas, tirar dúvidas, né, a gente debater teorias, então vai ter isso, né, todo sábado, e aí todas as lives, né, gente, elas vão ter uma temática meio que livre, assim, e eu pretendo abordar vários assuntos,
assuntos. Eu queria em toda live meio que falar notícias, né, de filmes e coisas que saíram, e séries e livros que eu tô lendo, né, e notícias assim que a gente descobriu, tipo, tal ator foi confirmado em tal filme, né, tal filme vai ser lançado em tal data, né, tal filme flopou em bilheteria. Aí eu vou falar, nossa, mas esse filme não merecia flopar, então não, esse filme flopou, mas também tem isso aqui. Enfim, a gente vai comentar sobre todas essas coisas, mas também, né, vai ter espaço sempre, por exemplo, para trazer notícia de Avatar, pra gente discutir teoria de Avatar, ou teoria de Chuck, teoria das séries que normalmente eu falo aqui no canal, também vai ter, né, espaço pra gente falar sobre isso. Então as lives vai ser pra gente discutir diversos assuntos, diversos temas, né, e a gente interagir. E voltando a falar mais especificamente sobre Avatar, né, gente, vocês devem ter reparado que, né, quando eu tava fazendo assim a agenda de vídeos, né, de segunda, quarta, sexta e sábado, eu não coloquei nenhuma data específica para vídeos de Avatar. Isso acontece, né, gente, porque Avatar nem sempre tem notícia. De vez em quando sai uma coisa, sai uma novidade. E aí o que eu pretendo fazer é, toda vez que sair uma novidade de Avatar, eu vou postar um vídeo nos dias que estão livres, ou seja, terça-feira não tem vídeo marcado, né? Quinta-feira também não tem vídeo marcado, então normalmente na terça ou na quinta, e quando tiver alguma notícia de Avatar, eu posto o vídeo de Avatar. Ou então quando não tiver uma notícia de Avatar, mas a gente tiver discutido na live, por exemplo, sei lá, uma teoria, uma coisa interessante, e fala assim, faz vídeo falando sobre tal coisa, aí eu posso trazer um vídeo na terça ou na quinta falando sobre esses assuntos, né? Então vai ser assim. Muita coisa, gente, vai ser muito, muito legal, de verdade. Eu espero que vocês estejam, né, assim, ansiosos, né, animados para ver tudo isso que vai ter aqui no canal. Agora, né, eu espero também que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Os podcasts, eles vão ser de tema livre, né, então, como eu falei anteriormente, alguns eles vão ser mais uma conversa, assim, mais pessoal sobre a minha vida, feito foi esse, outros a gente vai falar mais de filme, mas vai ter diversos assuntos, vai ser realmente bastante conteúdo, e eu espero que vocês estejam, né, assim, animados para acompanhar tudo isso. Mas então, né, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu acho que já está na hora de eu terminar esse podcast, né? Porque eu falo muito, gente. Já vai dar 1 hora eu falando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, de verdade, né? Porque eu acho que foi importante para mim, né? Falar sobre esses assuntos. Mas é isso, gente. Deixo vocês por aqui. Até mais.